pessoal, boa noite a todos. Nós queremos dar as boas-vindas para todos que estão nos assistindo para o segundo dia do evento da Semana da Logística Movilog Brasil. Então, vocês que estão chegando aí, já se arrumem aí, se ajeitem, o dia especial. Nós vamos falar tudo sobre o transporte, sobre o redespacho e também sobre a questão do ICMS, da tributação. Um bate-papo bem legal. Nós temos dois convidados aqui, expertos no assunto, que vão trazer para vocês várias informações que vocês vão poder utilizar no seu dia a dia, no seu trabalho, conforme vão acontecendo as necessidades. E aí, pessoal, então começar, né? Só que antes de a gente chamar os convidados, vamos passar aí um breve vídeo de um patrocinador nosso e a gente volta em seguida. Muito bem, queríamos aproveitar e mandar um abraço para o pessoal da Hanakoski Transporte, lá do Rio Grande do Sul, que está acreditando, patrocinando o nosso evento. A gente queria mandar um abraço para vocês, agradecer, e vamos começar então, vamos chamar o parceiro da live, que vai nos ajudar aqui hoje, mediando, falando com os nossos convidados, grande Diego Nonato, da Logicast, podcast da logística. Tudo bom, Diego? Tudo bom, Rafael? Tudo bom, Rafael? Mole, tudo bem, William? Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um dia de evento da Movilog Brasil. E eu fico feliz porque todo mundo que se inscreveu aguardou esse evento com ansiedade, né? Hoje pode estar aqui curtindo esse dia de evento com a gente, e hoje o tema vai ser muito legal. Vamos falar sobre redespacho, sobre ICMS, tributação, e todos aqueles que tinham dúvidas, hoje vão sanar suas dúvidas com os nossos convidados. E já aproveitem aqui, vai ter o link já da inscrição, e vocês já podem fazer aí, acessar através do link, e também convidar os seus amigos de trabalho, convidar aqueles amigos que você conhece que trabalham na área, aqueles que são apaixonados por logística, por transporte, já faz o convite. É só direcionar a câmera aqui no QR Code, já vai fazer o link de inscrição, e no final do evento, você vai ter aí o seu certificado da participação, beleza? Volto com você, William. Maravilha, bastante gente já conhece a Movilog Brasil, né, o nosso movístico brasileiro. E para quem não conhece ainda a Movilog, ela é composta por 5 componentes. Um deles é o Rafael do Música, inclusive o Diego faz várias lives com ele. E quando eu falei meu parceiro, ele já falou Rafael, mas hoje é o William, né, Diego? Tem o Rodrigo, da Escola da Logística, também parceiro nosso, também faz parte da Movilog Brasil. Temos o Wesley Naito, né, da Log SCM. O Diegão, da Logicast, e eu, do canal Liderança e Logística. Então, esses 5 canais, nós compomos ali a Movilog Brasil. E vamos ali para os nossos grandes convidados, os experts, né, na área de transporte, na área do ICMS. Posso dizer que são os profissionais mais amados do Brasil, profissionais, olha, show de bola. Eu acompanho o canal de vocês ali. E eu vou chamar o primeiro, então, grande Diego Santos, né? Diego, o que é aquele seu canal de dando dicas de transporte, consultoria? A gente percebe que pelo canal que você tem e pelo conteúdo, você tem muito conhecimento, Diogo. Fala para nós um pouquinho aí da sua experiência profissional, conta um pouquinho de você, por favor.
Né, o Diogo aqui, cara, tem, né, 34 anos e desses 34 anos ele percorreu 22 anos dentro da logística, né? Eu estou desde os 12, 13 anos aí trabalhando com logística, né? Comecei numa transportadora aqui em São Paulo. Hoje eu sou diretor operacional da DD Express e diretor operacional da Log House Fulfillment, né? Então vem daí o meu conhecimento da prática, da prática constante no mercado, né? Espero que esse evento seja de bom proveito a todos os profissionais que estão acompanhando, né? A nossa ideia aqui é passar o máximo de conhecimento possível para todos que estão nos acompanhando agora. Maravilha, Diogo. Diogo, nós estamos com quase mais de 17 mil inscritos para esse evento. A gente queria agradecer a galera que realmente acompanha o nosso trabalho e também, né, queríamos falar um pouquinho, né, com outra expert, né, do transporte, a grande Bernadette, também tem um canal muito show de bola, né, a gente vem acompanhando ali, Bernadette, as dicas, né, que você dá e a forma como você fala dessa questão da tributação do ICMS. Bernadette, parece que é tão fácil, né, mas eu confesso para você que é um assunto que me deixava meio, não sei se eu posso falar essa palavra, Diego, mas é meio bolado, porque não é tudo que eu entendia. E olha que eu trabalho na área de transportes, Bernadette, faz uns 10 anos, né? Então, aí eu pego o Diogo aí, né? Diretor, já tantos anos assim, agora é uma honra ter ele conosco, e agora você também, né? Fala um pouquinho de você, do seu trabalho para nós, Bernadette. Claro, falo sim. Boa noite, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos, né, ao nosso segundo evento, né, da Semana da Logística. Então, a Bernadette, ela é contadora e consultora tributária, né, do setor de transporte, já tem 9 anos, e quando ela fala de tributos do setor de transporte, ela fala com muito coração cheio, porque algum tempo atrás, algumas pessoas tinham muita dificuldade de entender a parte tributária, né? Quando você fala em ICMS, ainda mais no setor de transporte, você já pensa assim, meu Deus, que bicho de 7 cabeças é esse, né? E quando você entende do assunto, quando você começa a entender mais do setor de transporte na parte tributária, fica muito mais fácil você lecionar e dar aula para os meus alunos, né? No caso, para as pessoas que têm esse interesse. E é muito gratificante, assim, porque no setor de transporte, na logística em si, igual um aluno me falou para mim, ele disse assim que é uma adrenalina, né? Então, você não é só você prestar serviço de assessoria, consultoria ou contábil para o setor de transporte, assim, você acaba assumindo como se fosse uma adrenalina, aquilo para a vida, né? E é uma coisa que eu quero para mim, e eu gostei bastante da parte tributária, até eu sou especialista, né, não só no ICMS no transporte, mas em toda a parte tributária do setor, né? E acredito que é isso, assim, William. Eu vou melhorar. Maravilha, isso, então, ó, pessoal, para o pessoal que está nos assistindo aí, né, você que é analista, que é auxiliar, você que é líder, né, um gerente, um supervisor, temos empresários conosco também. Então, hoje, né, o grande convite é para você ficar conosco até o final da live. No final da live, vamos ter umas surpresas que nós trouxemos para vocês dos nossos patrocinadores. E aproveitem, né? E agora já vamos iniciar, vou passar a bola para o nosso amigo, parceiro, Diego Nonato, da Logicast. Diego, inicia para nós aí com o Diogo e vamos lá. Olha, Diogo, estou muito feliz aqui por ter você no nosso evento, assim também como a Bernadette. Os dois estão aqui hoje de parabéns, porque vão contribuir. E já quero abrir a primeira pergunta para você. Em que situação nós utilizamos o redespacho? Tá? Aquelas pessoas que estão chegando aí hoje, que não entendem muito de redespacho, que são amantes do transporte, mas que ainda não conhecem muito o que é o redespacho. Aí explica para a gente um pouquinho o que é o redespacho e em que situações nós utilizamos ele. O redespacho, ele sempre começa quando uma transportadora entrega a carga na outra transportadora. Não é tão simples assim. As indústrias, por muito tempo, utilizaram essa perna, né? De pegar a mercadoria e falar, ela vendeu uma mercadoria, ela está em São Paulo e vendeu uma mercadoria para Manaus, Belo Horizonte, qualquer lugar aqui fora do Brasil e falar para
para o cliente final dela, olha, eu não entrego em Belo Horizonte, mas eu entrego na sua transportadora aqui em São Paulo. E daí nasceu o redespacho. Então ela contrata uma transportadora que leva uma mercadoria até a transportadora do cliente final dela dentro de uma mesorregião. Então o redespacho tradicional é esse. E aí a gente tem o redespacho intermediário, que é quando uma transportadora coleta uma carga no embarcador, carrega numa outra transportadora para fazer uma viagem até uma terceira transportadora para fazer a entrega final. E tem também a parte de subcontratação, que é quando uma transportadora contrata a outra transportadora. Então, basicamente, o redespacho é sempre quando uma transportadora entrega a carga para outra transportadora. Essa é a base do redespacho. E aí eu acho que no decorrer aqui do evento a gente vai se aprofundando cada vez mais nisso, né? É muito bom. Então, para ter um redespacho, é necessário que tenha no mínimo 2 transportadoras. Correto, Bernadette? Corretíssimo. Inclusive... Você pode até acrescentar qual o seu ponto de vista, concorda com que o... Concorda não, porque vocês, né, trabalham juntos, né? Exatamente. Concorda. Isso aí, né, é uma regra, né? Então, pode acrescentar também, Bernadette, fica à vontade. Bem isso mesmo, né, que o Diogo falou, né? O Diogo falou. O redespacho ele acontece quando, né? Quando um cliente ele contrata, né, uma transportadora para fazer a entrega da carga, porém existe 2 trechos, né? Ou, né, no caso do redespacho, é 2 trechos. Uma transportadora ela é contratada para fazer o trecho da mercadoria, digamos, do ponto A até o ponto B. Vamos jogar como exemplo, do Paraná até São Paulo. E daí uma outra transportadora irá fazer o outro trecho, né, até o destino final, que é de São Paulo a Minas Gerais, que seria do B ao ponto C, né? Lembrando que também que essas operações, com relação ao ICMS, cada transportadora, ela recolhe o seu imposto, né? Então, porque são empresas diferentes, né? A gente tem que pensar dessa forma. E, inclusive, que nem foi falado ali pra gente, que o intermediário, né, o redespacho intermediário, ele é feito por 3 transportadoras. Cada uma vai recolher a parte da tributação no seu trecho da sua operação, aonde está iniciando o transporte, né? É isso. Perfeito. Então, o redespacho, ele é muito utilizado quando uma transportadora, ela pega uma operação e ela tem que entregar no outro trecho e ela transfere a mercadoria para uma outra transportadora. É basicamente isso, né? Exatamente. Sim, basicamente é isso, cara. É sempre quando uma transportadora entrega a mercadoria para outra transportadora. Isso é de forma simplificada, né? Mas existe mais nuances a ser abordadas sobre isso. Acho que no decorrer vai surgindo perguntas mais profundas para a gente ir adentrando ao assunto, né? William? Acho que ele não viu ali. Acho que ele travou lá. Tô aqui. Vamos lá. Ô, Diogo, me fala uma coisa para nós aqui. A gente tem... Bom, essa segunda edição da Semana da Logística, ela está falando sobre várias divisões da logística, né? E hoje nós estamos falando em específico da área de transporte. Então, para quem está acompanhando com a gente, né, e quer entender bem essa questão aí do transporte, quando é uma situação de um frete normal, Diogo, que não se utiliza redespacho, e depois eu queria te perguntar assim, vamos supor que eu sou uma transportadora e eu peguei um frete aqui com um cliente e eu não tenho um veículo para fazer, meu veículo está ocupado, eu estou fazendo uma outra operação e eu preciso contratar um veículo terceiro para fazer essa operação. E como que funcionaria, né, que se dá para quando a gente faz essa contratação desse terceiro? Explica para nós, Diogo, para a gente entender certinho. O frete normal é quando o embarcador contrata uma transportadora direto, né? Em alguns casos,
não só nesse caso que você citou, mas nos casos, por exemplo, que a transportadora tem parceiros distribuídos, né, pelo Brasil, pelo Estado, ele utiliza da subcontratação, né? Não se aplica ao terceiro, como você estava falando, mas sim, vamos imaginar o seguinte, que você tem uma demanda e aí você tem 10 carretas, né? E dessas 10 carretas, você saiu uma demanda de 15. E você não tem esse excedente, né? Você não vai poder deixar seu cliente na mão. Então, ou você contrata o terceiro, né? O carreteiro, né? Chamado assim no linguajar do transporte, né? A gíria do transporte seria o terceiro, o carreteiro. Sim. Ou você pode subcontratar uma transportadora, que ela vai emitir um conhecimento em cima do seu conhecimento e vai ser uma subcontratação. Isso não seria um redespacho, a não ser que for o redespacho assim, ó, no fracionado. Então eu vou lá, coleto uma carga no meu embarcador, trago para minha base, mas eu não atendo, sei lá, a cidade de Araraquara. Então o que eu faço? Eu vou lá, coloco na transportadora do meu parceiro, ele emite um conhecimento sobre o meu conhecimento, isso é uma forma de redespacho, só que é chamado como subcontratação, né? Então, essa entendi. É uma forma de subcontratação que se aplica no que você está falando, entendeu? Então, quando você não atende determinadas regiões, você acaba contratando um parceiro para fazer aquilo para você. Isso acontece muito com as empresas grandes, elas subcontratam pequenas empresas regionais para que ela possa baratear o custo, né? E aí ela acaba tendo um custo variável, né? Ela não tem um custo fixo. Imagina você ter uma filial lá em Araraquara, um gerente, sei lá, uma pessoa no escritório, 3, 4 pessoas no armazém e tal. Aí isso custa. Tem um armazém, água, luz, seguro do armazém e tudo mais, isso custa. Então, algumas transportadoras preferem fazer relacionamentos com outras transportadoras para assim ficar com custo variável e ela consegue colocar isso no markup dela, entendeu? Quando ela for entregar em Araraquara. Entendi. Posso complementar Bernadette, também, explica para nós aqui. Sim, eu inclusive ia chamar você para você falar sobre isso, né? Existe alguma possibilidade da transportadora, às vezes, não emitir esse conhecimento? Como que fica essa aí da parte fiscal? Explica para nós. Quando a gente fala de subcontratação, a gente também não pode esquecer o seguinte, que sempre a mercadoria, nos casos de subcontratação, o subcontratado, ele pega a mercadoria desde o início até o seu destino fim, né? Pela legislação, essa é a questão obrigatória da questão da subcontratação. Só que existe uma questão tributária muito importante nessa situação, William. O que significa isso? Na subcontratação, nós temos a questão de duas transportadoras, aquela que é a contratante e aquele que é o subcontratado. Mas e como que fica, né, a questão tributária nessa situação, né? A legislação de todos os estados, ele fala assim, que fica a responsabilidade do contratante de emitir o conhecimento com destaque do imposto e o subcontratado, em alguns estados, ele é dispensado da emissão do conhecimento. Só que o que acontece? Nós temos várias situações na situação do subcontratado, da parte tributária. Nem todos os estados dispensam o subcontratado da emissão. Ou seja, o que vai ter que acontecer? Você vai ter que emitir também o conhecimento do transporte com o destaque do imposto. Mas cada estado ele vai dar esse entendimento legal, né? E isso acaba sendo uma bitributação, se você parar para pensar. Vamos fazer uma lógica aqui, né? Um cliente, ele contrata para você fazer a entrega da mercadoria dele. Ele vai lá e contrata uma transportadora. Essa transportadora, ela vai recolher o imposto, né? Conforme fala a legislação de todos os estados. Só que daí nós temos a situação do subcontratado. Vou dar um exemplo bem bacana, tá, para vocês. No Paraná, se você iniciar o transporte no Paraná sendo subcontratado, só nessa operação nós tivemos 3 circulações do mercado, 3 fatos geradores do ICMS, vamos pensar assim. Aquele que emitiu a nota fiscal eletrônica, porque vai ter que emitir com destaque do imposto, né, que é a circulação da mercadoria em si. Aí nós temos a primeira transportadora que vai emitir o conhecimento de transporte com destaque do imposto. Aí nós temos a segunda, que é o subcontratado, né, com destaque do imposto. Isso é Paraná. Aí, tá, e como que fica a questão da subcontratação em outro estado, né?
Vamos supor, eu iniciei uma subcontratação no estado onde eu não tenho inscrição estadual. Aí tem que tomar um pouco de cuidado também. Por quê? Porque tem estado que ele fala assim que o ICMS é por substituição tributária, que passa a ser a responsabilidade pelo pagamento do imposto, o remetente situado naquele estado. Nada mais é que o quê? O estado ele quer garantir o ICMS dele. Como que ele vai garantir isso? Aquele que tem inscrição estadual onde está saindo a mercadoria. Então, isso é só uma questão tributária ali, William. Ótimo, bem explicado aí. Bernardete, vamos prosseguir com o Diego aí. Dá para a gente emendar aí na pergunta, porque foi muito bem explicado. E aí, até o Diogo, já no início da live, ele deu uma palhinha. Qual é a diferença, né, entre redespacho intermediário e a subcontratação? Então, queria que vocês explicassem um pouquinho mais a fundo agora para a gente. Tá. Eu vou falar desde o início ali, né? Nós temos alguns tipos de fretes, né? Que a legislação, ela permite uma transportadora emitir, né? Eu emiti vamos falar assim, que é o frete normal, né? Como o Diogo falou, o frete normal é quando um cliente, independente de ser uma indústria, ser um comércio, contrata uma transportadora para levar a mercadoria dele. Então, ou seja, isso é uma relação jurídica, comercialmente falando, que é o quê? Entre transportador e o cliente. A transportadora pega a mercadoria e leva até o destino fim do cliente dele. Então, isso é um frete normal. Quando a gente fala de frete subcontratação, ele fala que é o quê? Que quando um cliente ele contrata uma transportadora para fazer a entrega da mercadoria, só que essa transportadora, ela opta em não realizar a entrega da mercadoria. O que ela faz? Ela contrata uma outra transportadora. Qual que é a diferença aqui? Que é muito importante. É você pegar a mercadoria do início até a entrega ao destino final, tá? Agora, quando a gente fala de redespacho, não. Eu tenho duas transportadoras, que cada uma vai fazer uma parte do trecho. Por exemplo, um cliente contratou ela para levar a mercadoria do ponto A até B, vamos pensar que seria Paraná, São Paulo, e uma outra transportadora vai levar do ponto B até o C, que seria de São Paulo a Minas Gerais, por exemplo. Tributariamente falando, fiscalmente falando, né, no regulamento do ICMS, como são empresas diferentes, né? A gente tem situações que são o quê? Empresas do regime normal, nós temos transportadoras do Simples Nacional, nós temos empresas que tem o ICMS pelo crédito presumido. Aí como que fica, né, a parte tributária de cada tipo de empresa? Porque sempre quando vem um cliente e fala assim para mim assim, Bernadette, mas é o contratante que tem que recolher. Não, calma, cada um tem que separar, porque são empresas diferentes, cada um tem que prestar contas ao Estado, né? Então, o redespacho é isso, é quando tem duas transportadoras de CNPJs diferentes. Por isso que cada um recolhe na sua cadeia o ICMS. Já o redespacho intermediário, igual o Diogo comentou, ele é feito por 3 transportadoras. Se você analisar aí, cada trecho são empresas diferentes, e cada trecho vai recolher o seu ICMS aonde você está iniciando o transporte. Não é nem como regra geral, isso passa a ser uma obrigação tributária. Sempre quando você iniciar o transporte no estado, o ICMS é sempre daquele estado onde você está iniciando. Isso é complicado, né? Porque a gente tem alguns amigos que trabalham na área de transporte, vocês, mais do que ninguém, devem já ver, presenciar, ou já vivenciaram isso com alguns amigos, transportadores de perto, de quebrar justamente por causa da tributação, né? Por recolher a tributação errada e depois ter que pagar uma multa exorbitante, né? E aí ficam aquelas perguntas também que eu sempre escuto, de quem deve emitir o CTE? É somente a empresa que o cliente contrata ou a cada transporte que vai redespachando também tem que emitir? Como é que é feito isso? Exatamente, vai ter que ser feito, cada transportadora vai ter que emitir o conhecimento. Por quê? Vamos pensar assim, quando você presta um serviço para alguém, você vai ter uma receita, tá? E como que você vai mencionar essa receita? Como que você vai cobrar essa receita, né? A gente tem uma relação jurídica lá no artigo 730 do Código Civil que fala assim, que o transportador, ele tem uma responsabilidade civil de você transportar coisas ou pessoas mediante a remuneração. Mas como que você vai cobrar
essa receita, né? Como que você vai cobrar? Você vai ter que emitir um documento fiscal hábil. E o documento fiscal hábil, nessa operação do redespacho, é o quê? Cada um foi contratado para fazer um serviço. Se foi o cliente que contratou as duas transportadoras irá que emitir um conhecimento de transporte para comprovar aquela relação jurídica, que é o quê? A receita perante aquele cliente. Não sei se ficou compreendida essa questão só da receita ali, William e Diego. Sim, deu para complementar? Sim, ficou ótimo, deu para entender, né? Complementa para nós aí, Diogo, que tem uma pergunta para te fazer boa também, viu? Eu falo que a Bernadette é braba, né? Como falaria aqui em São Paulo, ela é zica do baile. Mas, cara, top. Mas, assim, o que ela falou é verdade. E assim, o redespacho intermediário, a gente pode considerar até o aéreo como um redespacho intermediário. Porque você imagina que eu sou transportador e vou fazer um frete aéreo. Eu não tenho avião, beleza? Então eu levo até o aeroporto, coloco numa companhia e lá na ponta, ou eu tenho uma filial minha, que é raramente um cara de aéreo tem filial espalhada pelo Brasil, mas ele tem um agente de carga. E esse agente de carga é a terceira ponta, né? Então, primeira ponta sou eu, a segunda ponta é a companhia aérea e a terceira ponta seria o agente de carga que efetua a entrega ao cliente final, faz o last mile, né? E na parte de subcontratação, eu acho muito interessante hoje que, se a gente parar para analisar, existem pouquíssimas transportadoras com 100% de estrutura própria. Essa é a verdade. A maioria das transportadoras hoje trabalham com o sistema de subcontratação, né? Seja para fazer entrega num lugar ermo ou atender um outro estado, porque se torna um custo variável. Frete, por um tempo, foi despesa, né? Hoje ele é custo, então ele é sempre enxergado antes, né? O cara sempre quer tentar enxergar o máximo possível quanto que ele vai gastar de frete, né? Qual que vai ser o custo frete dele, né? Então, o cara tem uma filial, às vezes, em Manaus, não é interessante para ele, porque ele não tem volume para isso. Então, o que ele faz? Ele contrata um parceiro para fazer essas entregas para ele, lugares mais longes, assim, e até grandes centros também. Enfim, é uma modalidade que ajuda o transportador a reduzir um pouco de custo e dar uma aquecida na cadeia geral, né? Isso é muito importante, né? Então, o que eu tenho para complementar é isso mesmo, né? A redespacho intermediário a gente poderia considerar também o aéreo, e a subcontratação é uma realidade hoje no nosso mercado imprescindível quase, né? Muito bem, para você aí que está assistindo a live com a gente, né, esse evento, vocês viram quantas coisas envolve redespacho, a logística de transporte. E, Diogo, você estava bem aí a questão até do aéreo, né? Eu nem me lembrava dessa questão que acontece muito, a gente vê muito isso acontecendo, né? Alguns Sim. casos, a própria companhia aérea, né, ela faz as entregas também, né? E Sim. aí eu queria te perguntar uma coisa. Então, vamos supor que eu sou uma empresa e eu quero mandar o meu material, né, para algum lugar. E aí, quando entra esse redespacho 1, redespacho 2, você, como diretor de operações, Diogo, você sabe muito bem a questão da importância de nós sabermos aonde está a mercadoria, que é a questão do rastreamento, do tracking. Sim, sim. Diogo, como que fica isso, né, nessa questão quando entra o redespacho? E, na tua opinião, como que essa operação ela pode, se caso eu não tenha opção, eu vou precisar usar o redespacho, mas como que ela pode ser mais assertiva, essa operação, e mais segura? Hoje, com a evolução, eu falo que hoje está tudo muito mais fácil do que antes, né? Porque com a evolução assim da informatização, da globalização das coisas, hoje você tem, né, integrações API, você tem arquivos EDI que você pode trocar com o seu parceiro. Por exemplo, o sistema TMS que a gente usa aqui, não vou falar nome nem nada, mas ele consegue, de 2 em 2 horas, buscar o EDI ou fornecer esse EDI para os meus clientes, entendeu? Então, o tracking sempre está atualizado. E o tracking hoje, ele é uma realidade, né, cara?
A transportadora que não tem tracking, ela está fora do mercado, porque informação hoje é tudo. O perfil do consumidor mudou drasticamente, né? Mudou muito. Então, o cara compra, principalmente no e-commerce, o cara compra agora e ele já quer saber onde está a carga. Ele já quer, ele comprou, acabou de comprar, ele já está olhando no celular se já vão entregar, né? Se já está separado, tá? Então é uma realidade. Então hoje, com a informatização das coisas, a gente pode usar esses arquivos, né? EDIs, que são arquivos TXT, ou próprias integrações API, para os sistemas se conversarem, né? Cada vez mais, tá? Quando há um redespacho tradicional, que é o que a gente falou assim, ó, o embarcador me contratou para que eu entregasse uma carga numa transportadora do cliente dele. O meu tracking acaba a partir do momento que eu deixei a carga na transportadora dele. E o dele também, do meu embarcador, acaba, porque a responsabilidade dele é deixar na transportadora. Quando eu já faço um transporte, um redespacho intermediário, que é o que a gente estava falando, a gente tem que acompanhar de ponta a ponta, né? Eu levei até a transportadora. Imagina que o meu cliente que fez esse redespacho intermediário, ele falou, Diogo, você leva essa mercadoria até a transportadora X. Hoje aqui em São Paulo tem muita transportadora que faz só transferência, né? Então você traz a mercadoria, leva até essa mercadoria até essa transferência, e quando chegar lá na ponta, vai ter um cara que vai entregar lá para nós, né? Então ele acaba conseguindo acompanhar olhando o sistema de cada empresa. Mas é sempre bom tá tudo integralizado, né? Porque aí fica mais fácil de você acompanhar e ser uma coisa, ter rastreabilidade do início ao fim da operação. E esse é o ideal. Nem sempre acontece, mas esse é o ideal que aconteça. Então, com a informatização, a gente consegue ter esse tracking, às vezes até hora em hora, minuto a minuto, e por aí vai. Legal, Diogo. É boa essa sua dica aí, porque, vamos supor, se eu precisar mandar alguma coisa, então, pessoal, a gente usa primeiro o sistema de rastreamento da primeira transportadora e vai atrás, se informa, né, do sistema de rastreabilidade da segunda. Aí acompanhar do começo ao fim, né, o Diogo, é isso, né? Isso mesmo, cara. E hoje tem bastante equipamento de baixo custo que consegue fazer isso. Hoje até pelo WhatsApp você consegue ver uma entrega, se o cara te mandar a localização... esqueci o nome da localização que chama do WhatsApp, que você vai acompanhando o trajeto da pessoa, é uma forma de tracking, né? Se a gente parar para pensar. Maravilha. Diogo, com tudo isso, com a tecnologia, né, avançando tudo, mas eu queria, antes de a gente avançar nessa questão, dessa pergunta, entender contigo, e até a Bernadette depois também pode complementar, tá? Porque, assim, muitas pessoas confundem em qual parte que é redespacho e aonde já começa um cross-docking. Não vou nem muito aprofundar sobre a questão de cross-docking, né? Porque tem um outro evento aí na Semana da Logística que vai discorrer um pouco mais sobre esse assunto. Mas a gente não pode deixar passar batido. Por quê? Muitas pessoas confundem. Já que você faz o redespacho, quando que é um cross-docking, quando que é o redespacho? Né? Aonde que teria uma ligação entre os dois? Olha, o que eu consideraria como um redespacho cross-dock. Imagina que eu tenho um embarcador no Espírito Santo e esse embarcador ele utiliza uma transportadora para me trazer a carga até em São Paulo. Quando ela chega para mim, então a gente tem um redespacho, né? A transportadora A, que é contratada pelo embarcador, traz para mim e eu faço o last mile entregando no cliente final. Né? Para mim, isso é uma forma de redespacho aos olhos do embarcador. Ele contratou uma empresa para redespachar pela minha, certo? Aos olhos dele é o redespacho. Mas para mim, que estou fazendo só o last mile, é um cross-docking, porque a mercadoria chega, eu separo e já ponho para entrega. Então, eu acho que a diferença está mais nisso, da onde você olha.
né? Quem está na ponta, que seria o embarcador, ele fala, ó, eu vou redespachar a minha mercadoria pela transportadora A para chegar na B e a B entregar no cliente final. Na visão dele é um redespacho, na minha visão é um cross-docking, porque eu só estou recepcionando, eu não tenho nada a ver no trecho A. O que acontecer no trecho A eu não tenho responsabilidade, né? Eu só tenho responsabilidade do trecho B, que é quando eu deixo uma carga na minha empresa e eu entrego no cliente final. Tô certo, Bernadette? Tá certíssimo, meu querido. Até quero complementar uma coisa que você falou, que é muito bacana, tá, gente? Que é o quê? Quando a gente fala de transporte aéreo, vamos pensar que o que aconteceu, né, com relação à pandemia, né? As empresas de transporte, elas só veio a crescer, né? Nós não podemos reclamar disso. E a gente viu a necessidade de aumentar o e-commerce, né? Todas as pessoas que estavam fazendo as vendas em comércio, venda de roupas, enfim, eletrônicos, né? No físico das lojas, eles passaram a se adaptar a um novo tipo de mercado, né? Que é o e-commerce, né? Por exemplo, Magazine Luiza, né? Vamos pensar dessa forma assim. Ela vem, apesar que ela já vende, né, tudo pelo e-commerce, né? Só que vocês concordam comigo que a necessidade nesse período de pandemia, houve a necessidade de ter mais transportador absorvendo frota, né, para poder levar essas mercadorias, né, para o e-commerce, né, para os clientes finais, enfim. Só que daí você falou uma coisa muito bacana, que é do transporte aéreo. E no transporte aéreo ele cresceu bastante no Brasil o transporte de carga, né? Isso é interessante a gente falar também. E, então, assim, é muito importante, vamos supor que uma empresa de transporte, ela só tem o KNAI dela de transporte rodoviário de carga, mas será que ela não poderia também ter um transporte aéreo, onde ela possa absorver, né, esse tipo de mercado? Ela pode também, só que é claro que ela teria que estar alterando o KNAI dela lá no Estado, né, na Secretaria da Fazenda, no credenciamento dela. Isso é bem bacana que você falou, só para complementar, Não, o que você falou é verdade. Eu concordo e discordo, assim, porque o que acontece? Ao mesmo tempo que houve aumento de carga, houve ociosidade de carro. Exatamente. Então eu acho que não teve... Porque com a alta demanda de carga, a gente sempre encontra a busca incessante pela compra de veículos novos. E não foi isso que a gente viu. Tanto que você vê as montadoras, se você for comprar um carro hoje, ela te pede 3 meses. Ela fala, ó, daqui 3 meses eu te entrego. Você paga aqui na frente, vai pagando e... Sim, porque não tem, porque eles estão segurando a produção, porque realmente não tem pedido. Não é porque eles estão lotados, é porque não tem pedido. Ah, não, nesse caso é verdade. Então a empresa que estava no e-commerce, ela se beneficiou da ociosidade de carros, né? Tanto de terceiros como da própria frota, porque como o B2B acabou caindo com os fechamentos, o B2C, com o crescimento dele, ela conseguiu manter talvez a estrutura. Se ela cresceu, ela conseguiu terceirizar uma parte ali, contratar agregados, né, que trabalham diariamente. Então, assim, eu acho que foi tipo uma junção de... Como que eu posso falar? Como que eu posso dizer? Tipo, foi unir o útil ao agradável, né? Então, assim, ociosidade de carro com aumento de um setor específico, e aí o cara conseguiu suprir toda a demanda, cara. Eu concordo, assim, eu concordo com tudo que você falou, mas eu tenho que fazer esse adendo, porque às vezes a gente tem a falsa impressão que o e-commerce supriu a necessidade da transportadora, não. Mas ela não supriu, porque todos os amigos que eu converso, a maioria que estava no B2B sofreu bastante. E ainda está enfrentando, não digo problema financeiro, mas problema estrutural, né? Porque você mexe com pessoas, com vidas, né? Então, quando a carga cai, você mantém um tempo, daqui a um tempo, talvez você tenha que mandar aquele funcionário de 20 anos embora, ou de 10 anos embora, e isso no coração do empresário, cara, por mais que as pessoas falem, negócios, sentimentos à parte, amigos à parte, cara, o cara que tá 20 anos com você, 10 anos com você, faz parte da sua família, mano. Exatamente. Então, assim, dói demais. E, Diogo, sabe que isso que você acabou de falar também é bem bacana, tá? Mas vamos falar da parte tributária disso que você acabou de comentar, né? Como que ficaria, né, o mercado digital, né? Dentro do regulamento dos estados, inclusive no federal, ele fala que quando você fala de mercado digital, né, ou
quando você fala de essa operação que aconteceu com praticamente o mundo inteiro, né, de você se adaptar a essa nova situação, quando você fala em impostos de e-commerce, que é o mercado digital, ele é imune tanto no ICMS quanto no PIS e COFINS. E, em 2020, o ministro Paulo Guedes já falou que, não, espera lá, a gente viu que muita gente passou a absorver o mercado digital, só que ele é imune fiscalmente falando, né, da parte tributária. E como que fica isso, né? Já tem uma situação que eles já estão querendo mudar essa situação, tá? Então, já estão querendo mudar, que eles não era cobrado para utilizar esse mercado digital, e agora eles estão pensando em fazer uma alteração da lei, só que isso já vem desde a Constituição Federal, ele é como uma imunidade, e eles já estão querendo alterar, por quê? Porque eles querem cobrar imposto nessa operação que aumentou praticamente no mundo inteiro. Não, é bacana você falar isso, porque como eu aqui no Fulfillment, às vezes na prospecção de cliente, o que a gente encontra muito? Muito cliente ainda que trabalha com declaração de conteúdo, né? E isso, eu como empresa, eu não posso simplesmente... fiscalmente não cabe, né? Alguém emitiu uma nota contra mim de armazenagem e eu devolver essa nota sem ter nota de saída, mais ou menos. Não cabe muito, né, Bernadette? Olhando pela parte fiscal, né? Não casa, vai ter problema. Então a gente depara com muita gente ainda que está no e-commerce e mesmo assim ela continua na declaração de conteúdo, né? E hoje eu acho que o governo, né? Hoje você pode ter uma MEI. A MEI você pode faturar 81 mil anual, né? E eu acho que tem um limite de estouro, não é isso? Se eu estiver enganado, você me corrige, né? Tem uma pequena margem ali para se o cara estourar no ano, ele continuar como MEI, né? Então eu acho que tem outras formas hoje. Eu acho que o governo vai ainda explorar muito o e-commerce porque é um oceano enorme, né? A gente está só no início, né? Hoje mesmo eu vi um dado da Magazine Luiza que cresceu absurdamente. Aí o resultado dela desse último trimestre foi absurdo, né? Foi absurdo o crescimento. E então, assim, é muito bom, né, cara? É muito bom. Você vê o e-commerce só crescendo. É uma realidade. E ele acompanha muito, muito esse perfil do consumidor que mudou, né? O consumo mudou, né? Hoje eu também vi um dado que na China a venda por e-commerce ultrapassou a venda de loja física. E isso, cara, é um negócio que não tem fim. Esses termos que se usam na internet, né? Foguete não dá ré, né? Então, eu acho que o e-commerce só tem a crescer. A gente está no início disso daí. A pandemia veio para acelerar. E a gente vai ter muito que aprender ainda na parte tributária com tudo isso, né? Na minha cabeça é isso. Uhum. E olha como que é interessante tudo isso, né? A gente entra no Redespacho, aí fala um pouquinho do cross-docking, aí o cross-docking ele já mexe com muita coisa tributária, aí tem as questões fiscais, aí já puxa o e-commerce, que é o que está crescendo hoje no Brasil, né? Sim. Então, várias coisas, uma vai puxando a outra. Então, depois até que o William falar, a gente pode até voltar um pouquinho nessa parte de cross-dock, não vamos aprofundar muito, tá? Porque senão eu vou ficar desesperado. Eu queria só fazer uma pergunta para a Bernadette. Nesse exemplo que eu dei, que eu tenho um embarcador em Minas, ou um embarcador no Espírito Santo, Goiás, né, que são os lugares que eles usam, né? Eles têm suas bases pela facilidade fiscal, vamos dizer assim, o incentivo tributário e tudo mais. Vamos supor que um cliente desse ele tenha carro próprio ou ele redespache mercadoria para uma transportadora em si, né? Então, para a transportadora que faz o trecho A, é uma carga fechada. Que parte, vamos usar o Espírito Santo como exemplo, que parte do Espírito Santo para São Paulo, né? E a minha operação é São Paulo ou São Paulo. Então, como fica a parte tributária? A transportadora A, ela recolhe o ICMS de Espírito Santo até São Paulo e eu recolho o meu ICMS
aqui de São Paulo? É isso? Seria duas partes? Como que é? Explica para nós isso daí. Tá. Primeiro ponto que a gente tem que pensar assim, são duas empresas diferentes, né? Uma fez o trecho A, que é lá do Espírito Santo até São Paulo. Só que a pergunta que você me falou ali, só me corrija também. De São Paulo a São Paulo, você vai fazer a entrega, né? Só Isso. Tá. Aí, ele é um frete intermunicipal. Aí tem que tomar cuidado com isso, porque a incidência do imposto ainda passa a ser o ISS. Agora, vamos supor que se fosse um frete municipal, tá? Aí a incidência do imposto já é o ISS, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Vamos falar no intermunicipal. Vamos falar que eu saí de São Paulo capital para uma outra cidade, que aí eu acho que fica mais fácil do entendimento do pessoal. Agora, outra pergunta. Esse teu exemplo, a empresa de São Paulo, ela é inscrita em São Paulo? Inscrita em São Paulo, claro. Então, lá, para você ter uma ideia, se você inicia um frete intermunicipal, você vai pagar a alíquota, que a alíquota interna de São Paulo é 12%. Então, você vai ter que recolher. Não, então, é isso que eu quero só que entenda, porque a emissão do conhecimento, o remetente está em Espírito Santo. Quando você emite o conhecimento, está em Espírito Santo. Só que você tem que colocar o quê? Que o início da operação é São Paulo, São Paulo. Exatamente. Para você não ter problema, porque Exatamente. Se você emitir o conhecimento errado, vai mostrar que você buscou a mercadoria no Espírito Santo. Lá no Espírito Santo e trouxe. Isso aí. Exatamente. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, quem paga o A é a primeira. Quem paga o trecho A é a primeira transportadora, que seria Espírito Santo e São Paulo, né? Isso. E eu pago a minha alíquota interna. A tua, aqui. Porque a sua é interna. Exatamente. Porque realmente você está inscrito aqui no estado, vamos supor, né, no estado de São Paulo, e na operação ali sua é a operação interna. Se fosse interestadual, daí ia ter que ver a questão da alíquota, mas eu acredito que lá do Espírito Santo para cá também é 12, né? Não teria que estar vendo. Mas a emissão do documento fiscal tem que ser bem certinha, porque senão o Estado vai entender que você fez isso mesmo, você iniciou o transporte lá no Espírito Santo e não aqui. E eu, Diogo do céu, se você soubesse como isso dá erro, e dá multa para as empresas, se você soubesse. São 22 anos. Vamos lá, cara. Olha só, a gente vai deixar o canal aí da Bernadette aí para o pessoal. A gente percebe o quê? Que o Diogo, ele está falando para nós aqui, aceitou o nosso convite, mas ele trabalha com isso na prática. E sempre gera mais tempo que você trabalha no transporte, eu também trabalho no transporte há muitos anos, sempre gera uma dúvida, ainda mais sobre esse assunto. Então, nós vamos deixar o canal da Bernadette aqui, vocês já acessem ali, depois no final da live a Bernadette vai falar de alguns cursos que ela tem, coisas bem bacanas. Sobre isso que estavam falando, da situação que a gente passa no momento, a pandemia, muitas empresas enxugando, né? Eu recebi uma mensagem aqui do Sérgio, do Paulo, da Gestran, né? Porque hoje a gente tem conosco aqui bastante transportadoras, né? Bastante gente que trabalha, empresários, diretores, e o Paulo, ele está deixando um recado aí para vocês, que é a Gestran, né? Que é um software que faz gestão de transporte. Eles já estão com mais de 400 frotistas e gestores, né? Fazendo economia, né? Na gestão de combustível, de pneu. Tem um software que ele consegue fazer toda a gestão dos seus veículos para você economizar, saber o veículo que está gastando mais e menos. Cada centavo que você economizar, né, com a sua frota, através desse software, ele vai trazer para você mais gordura na sua operação. Desse sistema deles aqui, do Sérgio e do Paulo, é que o sistema ele vai dando avisos para você de quando que você tem que fazer uma revisão. Então, você que está assistindo a live aí com a gente, se tiver interesse, vamos colocar o link do Paulo ali e do Sérgio, da Gestran, para vocês acessarem. Eu já vou logo falar já, ia deixar para o final da live. Ele falou assim que quem procurar eles durante a live, durante o evento, ele vai isentar 100% de implantação no sistema para essas transportadoras. Olha que bacana, hein? Quem está assistindo a Movilog aí, é isso aí, aproveita e entre lá. Bernadette, deixa eu te perguntar uma dúvida que eu fiquei aqui na questão do MDFE, né? Como que
funciona essa questão aí? Explica para nós aí, por favor. Tá. Quando a gente fala de MDFE, tanto no redespacho, subcontratação, ele gera muita dúvida, né? E o que é o MDFE? Né? É Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico, ou seja, eu vou manifestar a nota fiscal do cliente, que eu vou fazer o transporte da mercadoria, junto com o meu conhecimento de transporte, dentro de um outro documento, né? Que é o MDFE. Esse MDFE, ele nada mais é que serve para quê? Para fiscalização dos estados. Isso é muito importante, gente, quando a gente fala de fiscalização, tá? Porque, assim, toda vez que você fizer autorização do uso do MDFE, tá? Você tem que pensar o seguinte, para onde vai o XML do MDFE autorizado? E muitas empresas e pessoas desconhecem, tá? Que isso é uma coisa, apesar que aconteceu agora em 2020, que é o quê? Toda vez que você fizer autorização do uso do MDFE, o XML ele vai para o estado onde você está emitindo, né, o MDFE, ele vai para o estado de origem, o estado de origem, o destino, o do percurso, ele vai inclusive para a NTT, né, porque dentro dessa situação, quando você fala em redespacho ou de subcontratação, automaticamente a NTT também tem os interesses dela, né, do subcontratado, e vai para a Receita Federal para poder fazer a cobrança dos tributos, né. Então, se você analisar essa situação toda, é uma fiscalização direta. Você nem precisa, a partir do momento que você já fez a autorização do uso, você não precisa nem estar no posto fiscal. Automaticamente, esses órgãos, ele já recebe o seu XML, onde já vai dizer, eu sei quantas cargas você tem dentro da sua carreta, eu sei quem é o motorista, eu sei qual que é a placa, eu sei qual que é o número do conhecimento e qual que é a nota fiscal eletrônica, né? Então, assim, resumidamente, é isso, William. Bernadette, veio uma pergunta. Sem querer te cortar rapidinho, William, até aproveitar essa pergunta da Bernadette, essa resposta que ela fez. Eu vejo muitas pessoas colocando, né, lá nos nossos links, nas nossas redes sociais, o seguinte, o que deve colocar, o que deve acrescentar ou informar, né, num CTE de redespacho. Então, às vezes, tem essas dúvidas também, né? Até uma pergunta antes que o Diogo fez, né? Essa questão de quem está embarcando com a mercadoria, ele que começa, aí tem a questão da tributação, mas também tem a questão do que informar dentro de um CTE de redespacho. Por exemplo, digamos que eu estou levando uma caneca, né? Aqui do Rio para São Paulo, mas digamos que eu troquei, eu fiz um redespacho. E aí, como é que faz essa mudança também na documentação? Deve acrescentar mais alguma coisa, fora os tributos? Não, nessa questão ali do MDFE, isso que você comentou é muito importante, tá, Diego? Porque, assim, toda vez que você tirar o que é o MDFE? É o espelho daquilo que você está carregando, tá? É o espelho. Por exemplo, se você está carregando uma caneca vermelha, vamos supor assim, uma caneca, lá no teu CTE, lá na nota fiscal eletrônica, dentro do MDFE, ele tem que estar dizendo que tem uma caneca. Tá? Então, vamos supor que você precisou, chegou no percurso, você precisou incluir mais mercadoria. Aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que encerrar o MDFE e dizer o quê? Que você tem que incluir mais mercadorias. Não, mas aconteceu de trocar motorista, por exemplo. Opa, encerra o MDFE e inclui um outro motorista. Mas eu precisei trocar a placa, né? A mercadoria foi para uma outra placa. Então, sempre essa é a ideia. Você encerra o MDFE e inclui as novas mercadorias, ou placa, ou motorista. Cuidado com isso, porque tem muita gente levando multa por causa de não encerrar o MDFE quando ocorrem essas situações. Então, isso dá muito problema, tá, gente? Vamos falar da NTT nessa pergunta que você me falou? Vamos supor que alterou o mercado, passou a ser um TAC, ou um subcontratado nessa situação, e não fez o encerramento do MDFE, ou você não informou esse motorista, né? Então, assim, a NTT automaticamente ela vai falar assim, opa, mas tem aquelas anteninhas agora, né, nas estradas de rodagem, né? Ele vai falar assim, não, mas espera lá, tem uma nota fiscal, há um conhecimento, só que o MDFE não está condizendo com o motorista. Mas espera lá, mas a placa não é igual, o que está acontecendo, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, tudo que você for fazer tem que ser idêntico àquilo que você está entregando, naquele momento
que você está transitando com a mercadoria. Ô B, só perguntar uma coisa aqui rápida. O MDF ele só deve ser emitido quando eu passo por barreiras, quando eu vou para outro estado, ou quando eu estou dentro do estado eu tenho que emitir um MDF? Olha a pergunta, gente. Olha, essa é top, cara. Essa é top, cara. Eu também. Então, vamos lá. Para todas as operações de transporte intermunicipais, interestaduais, eu tenho que emitir o MDF. Em quais casos? Nos casos de subcontratação, nos casos de transporte do TAC, né, que é do Transportador Autônomo de Carga, no redespacho. Então, toda vez que eu tiver essas situações, eu tenho que emitir um MDF. Então você está falando que se eu estiver em São Paulo e eu for em Guarulhos, eu tenho que emitir um MDF? Isso. Passou a ser obrigatório a partir do dia 6 de abril de 2020, para as operações intermunicipais. Sim. Não, eu estou perguntando porque isso é uma pergunta muito comum que a gente tem no canal, às vezes via direct que o pessoal pergunta, qual a documentação que precisa emitir? A mesma coisa, a gente está falando de subcontratação aqui, redespacho de subcontratação também, é muito importante também no conhecimento que a gente emite, né, para o subcontratado, constar os dados do subcontratado, né? É uma regra que a Receita... Obrigatoriamente. Senão você também pode ser multado e ter problemas também fiscais depois, né? Exatamente. Então, ou seja... Aconteceu um caso curioso aqui, ô Diego. Deixa eu comentar aqui rapidinho sobre essa questão do MDF aí. O que acontece? Foi até uma pergunta de uma pessoa que segue aqui o canal da Liderança Logística, que ele falou o seguinte: lá na empresa dele carregaram 4 carretas na sequência, 4 carretas. E aí o emissor do conhecimento emitiu os conhecimentos de cada carreta e emitiu o MDF. E aí ele deixou em cima ali, ó, cada caminhoneiro assim que terminava de carregar, pegava o documento e viajava. Imagina o que aconteceu. O caminhoneiro 1 catou o documento do caminhoneiro 2. Eles trocaram a documentação e foram viajar. Bernadette do céu, na hora que... E eles iam só para o Mato Grosso, né? Mato Grosso tem o pessoal diz ali que ali é o mais complicado, né? Aí chegou lá no posto fiscal. Mas aí por quê, né? Porque como o Diego falou, tem a placa, né? Tem o cavalo, a carreta, tudo e aí chegou lá, o fiscal olhou e falou: mas o que é isso, meu? Você tá de brincadeira comigo? Aí, bom, parou lá. Só que o outro já estava vindo na sequência, né? Eles estavam meio próximos. Aí o outro chegou. Aí o primeiro já ligou. Falou para ele: ó, parei aqui, tá querendo dar uma multa e tal, não sei o que, ia falar para a transportadora ligar aqui. Felizmente, o outro chegou e o fiscal lá que atendeu era uma pessoa gente boa. Ele entendeu que cada carreta tinha o seu imposto pago corretamente, e que foi só uma troca de papelada. Mas a multa era muito alta. Então, por isso que deve-se ter muito cuidado. Às vezes, você está explicando tudo certinho como que tem que fazer, emitir o imposto, mas às vezes uma falta de atenção com documentação, e eu vi o Diogo dando risada com a situação aí, Diogo, deve ter algumas também que aconteceram com ele. E eu sempre às vezes falta de atenção dá nisso aí. Eu sempre falo que na prática a teoria é outra, cara, não tem boi. Essas coisas aí ninguém... Tipo, você fala assim, porra, como aconteceu? Não sei, aconteceu, cara, tem que resolver. As coisas que a gente não sabe como acontece, mas acontece. Mas aí nessa situação ali que vocês falaram ali, uma das coisas que eu ministro muito nas aulas, no primeiro módulo, é o de gestão de operações, né? O que é a gestão de operações? É você dar esse treinamento para o setor, para a empresa, não tem nada a ver com a parte tributária, é só para a empresa, trabalhar os funcionários e principalmente repassar isso para os motoristas. Sempre que eles pegarem a carga, pelo menos dá uma olhada mínima, o mínimo necessário, que é o quê? Não, realmente essa carga está batendo, né, com a minha placa, o documento está dizendo que é o meu, porque isso acontece muito. Aí, nessa situação, vamos pensar em questão de custo, né? O quê? A carga já passou pedágio, já passou
combustível, aí até voltar novamente, já recebeu a multa, ou seja, o valor do frete já nem compõe mais, né? Por questão de custo já. É só sentar e chorar. Aí a gente deixa essa questão de custo para uma outra live, para um outro evento, porque realmente isso aí é de partir o coração, né, gente? Que isso. É duro. William, faz a próxima pergunta também, que eu acho muito importante e interessante, né? Faz a última pergunta para a Bernadette, que aí o Diogo daqui a pouco ele já complementa. Bernadette, hoje em dia, né, o que deve ser analisado, né, pela transportadora, né, antes de ela escolher ali entre o redespacho, entrega própria, né? Como que ela deve analisar isso aí, para que ela não tenha nenhum problema na questão da parte tributária, na questão de fiscal, né? Não, essa aí já respondeu, né, Diego? Você já falou. Eu acho que é. Vou de novo, então. Essa mesma, entrega própria e subcontratação. Aqui é ao vivo. Primeira coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, gente, é a documentação que vem do cliente. Principalmente no que diz respeito ao frete CIF e o frete FOB, tá? Por quê? Porque isso dá multa de as pessoas esquecerem de incluir o que é a nota fiscal, né, quando vem. Ele vai dizer para você assim, quem que é a responsabilidade pelo pagamento do frete e a entrega da mercadoria. Esse é o primeiro ponto, tem que ser analisado. E isso, gente, pode parecer muito minimamente bobo, mas não é. Isso é o que dá muita multa nas empresas hoje, quando a gente fala de fiscalmente, tá? E qual que seria essa multa, né? Vamos pensar assim. Se o erro foi de quem é o transportador que emitiu o CTE, né, de redespacho, foi ele que emitiu errado, a multa vai ser com base no valor do CTE. Dependendo da situação, por menos de R$500, você não vai sair com a multa dali, tá? Já vou avisando dessa forma. Então, sempre analisando o seguinte, quem é o cliente que contratou você, para você colocar aquelas informações no CTE, dizendo que não, quem é o pagador do meu frete, da onde que está saindo a mercadoria e para onde vai, tá? E as informações, que nem o Diogo comentou ali, quem é o embarcador e quem que é as pernas que está acontecendo ali, né? Nos dados de informações do CTI. Uma outra dica, gente, também que eu quero dar em relação ao documento. Cuidado com o CFOP. Pode parecer bobo, mas não é. Quando a gente fala lá de carta de correção eletrônica, ele fala assim que só é para dados adicionais e CFOP. Só que hoje em dia, quando a gente fala de redespacho, principalmente de redespacho, eu não falei para vocês que o redespacho, cada um recolhe o seu imposto na sua cadeia, no seu trajeto? Se eu colocar lá um CFOP 5351, que seria o correto para essa operação, ele vai ser tributado? Beleza. Mas vamos supor que eu cadastrei o tomador do meu serviço errado, né? E eu coloquei um CFOP 5352, por exemplo, que é a indústria. Vamos supor que essa situação seja subcontratação, que ele diga que não é tributado, mas o CFOP está dizendo que é tributado. Então, você consegue perceber a importância dos detalhes do documento, a leitura que você tem que fazer da nota fiscal eletrônica, quem é o pagador do frete, quem é o remetente, quem é o destinatário, como que é a operação, se é um frete normal, se é um frete subcontratado ou se é um frete redespacho, né? Inclusive falando lá que é um redespacho intermediário, se for por 3 transportadoras, tá? Então tem que tomar esse cuidado, assim. Acredito que é isso, William. Muito bem. Olha só que quanto detalhe, né? Essa questão aí, né? Pode dar uma dor de cabeça se isso não ser feito corretamente, né? E, bom, eu recebi também uma mensagem aqui do parceiro nosso aqui, da Gestran. A Gestran está acompanhando a Movilog aí, desde o primeiro evento, e o pessoal que está acompanhando a gente, que deseja dar um up na carreira aí, pessoal, a Gestran, vou falar agora uma das surpresas que tinha, né? E a City, eles estão formando uma turma para pós-graduação em logística e estratégia, né? Agora, em junho de 2021. E para quem está assistindo a live,
para quem segue a Movilog, eles estão com uma bolsa de 50% de desconto, pessoal. Então, você que quer dar um up aí na carreira, quer alavancar as coisas aí, ó, aproveita. A gente vai deixar o link aqui e vocês se cadastrem antes de ter essa bolsa aí de 50% de desconto. Tá dado o recado, viu, Ana? E obrigado aí por ceder essas bolsas aí para a Movilog e para os nossos seguidores. Segue daí. Perfeito. Olha, pessoal, até para complementar a questão da resposta da Bernadette, e que o Diogo também complementou aí, eu posso até encerrar com uma dúvida minha, pessoal, né? Quais são os benefícios de você ter um redespacho, fazer um redespacho? Porque eu posso contratar o cliente chegar, Diego, eu quero que você leve minha carga lá para o Nordeste do país. Eu posso entender que talvez a minha transportadora não tenha essa estrutura para chegar até a outra ponta, mas por questão de estratégia, sei lá, talvez por tentar alcançar um destino maior, eu quero levar essa mercadoria até o final. Então, assim, como que o transportador analisa, ou como que ele entende que tem benefícios, né, na hora de contratar um redespacho para levar a mercadoria do cliente? Quem pode começar, Diogo ou a Bernadette? Eu acho que a parte de os benefícios de você ter uma empresa subcontratada trabalhando com você é aquilo que eu falei no começo do nosso evento aqui. Os custos variáveis, né? Porque você tem uma filial em cada local, em cada estado, né, vamos dizer assim, do Brasil, é um custo muito alto e ele se torna fixo, né? E com o momento que a gente passa, ou qualquer, assim, é muito difícil você manter uma estrutura fixa sem volume. Então, quando o cara tem volume, legal, ele pode ter uma estrutura. Quando ele não tem volume, que é esse caso aí, que nem você está dizendo, peguei uma coisa esporádica, a melhor coisa é ter uma subcontratação, porque ele vai te custar lá um custo variável. Ele vai ser variável para você. Se você transportar, você paga. Se você não transportar, você não paga. Então, esse é o maior benefício, né? Esse é o maior benefício. E aí eu vi, na pergunta anterior que o William fez, o que tem que ser ponderado nisso? Eu acho que para você ter uma parceria de transporte, os valores da sua empresa tem que estar muito alinhado com o subcontratado. Porque não adianta você ter um trabalho muito bom de coleta, vamos falar eu aqui em São Paulo, fazer um trabalho excelente, e aí você dá na mão uma carga sua para um subcontratado que não vai fazer a entrega como se fosse você. Então o subcontratado ele é um braço do seu negócio e ele tem que fazer o trabalho igual a você ou muito próximo, né? Então eu acho que tem que ter esse alinhamento, você tem que fazer um trabalho investigativo, visitar o parceiro, entender como ele trabalha, como que funciona o tracking dele, se casa com o seu. Alinhar essas coisas antes é muito importante para que você tenha sucesso nessa operação de subcontratação. Muitos embarcadores abominam, né? Saber que você trabalha com uma outra transportadora para fazer uma perna e tal, mas é uma coisa muito comum no mercado de transportes, tá, né? Então, assim, não tem por que se amedrontar, não, vou perder meu cliente, não. Você só tem que fazer o trabalho de acompanhar o serviço prestado por esse parceiro subcontratado seu. Isso é muito importante ponderar, verificar se ele tem todas as liberações, né, principalmente a NTT, se emite conhecimento, se ele está emitindo conhecimento de forma correta lá na ponta, como que ele está atendendo o seu cliente, como que ele está entregando a sua mercadoria, tem avaria, não tem. Então, acho que são medidas operacionais pequenas, assim, que pode até parecer clichê, mas é muito importante na hora de você fechar uma parceria de subcontratação. Bem legal. Pessoal, a gente está chegando aí, né, na parte final da live e eu queria dizer algo bem importante para quem está assistindo a gente aqui, que ficou com a gente até agora, né? Duas características que eu vi aí no Diogo e na Bernadette, né? Diogo, por exemplo, você é uma pessoa que é diretor de operações, né?
E, às vezes, as pessoas que têm cargos de cima são pessoas que parece que são inacessíveis para quem está começando na logística, para quem está começando no transporte. E eu queria elogiar muito a sua postura, né, de você estar sempre disposto a colaborar, a levar conteúdo para as pessoas que realmente precisam, né? Esse evento é online e gratuito. E eu digo, o que chama atenção é a sua humildade e a forma de você sempre querer ajudar, estar disposto. Você é um poço de conhecimento, sabe? Então, o fato de você estar com na live aqui com a gente para poder agregar conhecimento, a forma como você fala, né? Também os nossos seguidores agradecem. Sigam, pessoal, o Diogo lá. Diogo, deixa o seu canal, faz as considerações aí do que você gostaria de dizer, um pouquinho do seu trabalho, o que você espera aí daqui para o final do ano, né? E depois a gente fala com a Bernadette um pouquinho. Porra, William, assim, ó, obrigado, cara. A honra é minha de estar aqui com vocês. Vocês estão fazendo um trabalho excepcional para o nosso setor, né? Que é agregar conhecimento. Eu acho que faltou por muito tempo isso na logística, das pessoas se unirem para disseminar conhecimento, porque o que eu vejo hoje, que nem você está falando, pessoas inacessíveis. Cara, ninguém é inacessível, ninguém é Deus, né? Então, você explicar uma coisa que parece boba para você, para uma pessoa, é muito bom, cara, porque você está prestando um serviço para a comunidade logística. Eu penso assim, que nem a Bernadette abordou vários temas hoje que eu garanto para você que amanhã, quando o cara for emitir um conhecimento, ele vai pensar 2 vezes. Entendeu? Porque é muito importante, são detalhes pequenos que a gente vai, na vivência, né, aprendendo, na prática, com as porradas da vida, e a gente vai aprendendo e vai ficando mais cascudo. Eu sempre falo isso, né? A experiência deixa a gente muito cascudo, né? Então, é uma honra para mim estar aqui com vocês, né? A gente se conhece tão pouco tempo e já parece que se conhece tanto tempo. O Diego, você, o William, o Rafa, né? Todo mundo, assim, da equipe Movilog, né? Eu tô aqui para o que vocês precisarem. Obrigado mais uma vez pelo convite, tá? Obrigado mesmo de coração. Fico lisonjeado aí vocês sempre estão falando bem da minha pessoa, do meu canal. A gente sempre tenta ali estar trazendo o máximo de conhecimento da maneira mais simples possível, porque falar difícil é fácil. O difícil é ensinar o básico para as pessoas. E o básico nem sempre é bonito, perfumado. A gente negligencia muito o básico. Então eu acho que se a gente fizer uma base forte, quando a gente for querer incrementar as coisas, fica bom. Então, se a gente tiver uma base forte, o que for sofisticado, entra no depois. Então, o importante é o básico. Então, eu sempre prezo, né, em falar do feijão com arroz, né? Então, eu tenho o meu canal Dicas de Transportes e Logística. Como eu já falei para vocês, ele começou meio que for fun, para meio que esvaziar minha cabeça muito cheia. Comecei a escrever. Se você olhar os primeiros posts, não está muito bem escrito, mas se você olhar agora, já tem uma melhora, né? A gente vai melhorando com o tempo, né? Isso que eu estou falando, a experiência vai melhorando. E, cara, é sempre intuito de agregar para as pessoas, né? É sempre o intuito de estar agregando valor à carreira das pessoas, né? Independente se o cara é ajudante de caminhão ou se o cara é diretor. Eu acho que, de alguma forma, eu posso contribuir com essas pessoas e fazer com que elas se tornem profissionais melhores no nosso setor. Maravilha. Vamos colocar aqui, Diego, o canal do Instagram do nosso amigo Diogo Santos. Pessoal, que canal de dica de transporte, hein? E também vamos colocar o site da sua empresa, tá, Diogo? Tá bom. O pessoal quiser fazer uma parceria aí em Guarulhos, aí, buscar parcerias de transporte, estamos colocando aqui o site da sua empresa e vocês viram aí a pessoa maravilhosa que o Diogo é. E, pessoal, o que falar da Bernadette, né? Puxa vida, que satisfação ter você conosco aqui nesse evento da Movilog. Como eu disse, é um evento que já está chegando a 17 mil inscritos, é uma visibilidade gigantesca a nível Brasil. E ver você falando de ICMS, de
tributação de uma forma tão simples que parece que eu estou conversando com um amigo meu sobre uma série que eu vi na Netflix, porque é suave o jeito que você fala das coisas, né? E fala para nós do teu canal, fala para nós dos seus projetos daqui para o final do ano, se o pessoal tiver alguma dúvida, quiser esclarecer, aonde que eles devem procurar, fala para a gente um pouquinho disso. Fala sim. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite, eu fiquei muito feliz, né? Eu falei, nossa, que responsabilidade, né, gente? E igual o Diogo falou, né, a humildade que a gente tem de passar conhecimento para as pessoas, né? E eu fiquei muito impactada com o público que vem atrás do conhecimento que a gente tem, né? Que a gente quer passar esse treinamento, né? E a Bernadette, ela é o quê? Ela é contadora, né, também, e consultora tributária e assessora tributária das empresas de transporte, somente para o público de transporte, né? Porque tem uma necessidade de ter pessoas com conhecimento fiscal tributário. Por quê? Porque a gente tem muita gente que não é transportadora do lucro real ou lucro presumido, mas nós temos muito TAC, nós temos muitas empresas do Simples que não têm tempo de cuidar da sua parte tributária, né? E é onde eles chegam para mim, me ajuda. E eu ajudo como, né? Prestando assessoria e a consultoria, mas ao mesmo tempo eu criei um curso de formação de analista tributário. Mas ele é o quê? Ele começa do zero, né? Ali explicando básico do básico, porque eu também tive essa necessidade lá no passado, quando eu fazia os meus cursos também, né? E isso está sendo muito gratificante como pessoa. Então, assim, sempre que se alguém precisar entender um pouco da parte tributária, não precisa ser só o seu funcionário, né? Mas também aquele que é o contador, ou aquele que é o empresário, falar, eu preciso muito entender um pouco disso. Como que eu faço para resolver isso? A ideia do curso é sempre essa, né? Se você tem um coração aberto para receber conhecimento e, da mesma forma, me passar conhecimento, porque é uma troca de ideia muito bacana, né? Disso que vocês estão falando, hoje mesmo a gente já aprendeu outras coisas novas, sempre tem um momento de coisas novas. Então, eu criei o canal do ICMS no transporte, então, independente do público que seja, né, pode vir ali se quiser tirar dúvidas, eu sempre estou respondendo as dúvidas de todo mundo, ou também tem o site, né, que é o www.icmsnotransporte.com.br, que ali você vai entender um pouquinho melhor do meu trabalho, que é a da assessoria para vocês. E agradeço de coração, menino, pela oportunidade de estar aqui. É um evento muito bacana, adorei, de verdade. Maravilha. Diegão, fala para nós aí o que você está com o coração aí dando feliz aí. A gente viu que você gostou muito, né, dessa live, Diego. E diz para nós a surpresa aí que tem no final para quem está assistindo a gente. William, para mim foi uma satisfação enorme estar com duas feras aqui do transporte, parte de tributação. Não digo porque estão fazendo aqui o evento com a gente, não, porque eu acompanho também o trabalho deles lá no Instagram e eu sempre estou lá curtindo todos os posts que eles colocam. E agora quero também que todos que estão aqui acompanhando a gente nesse evento, assim que terminar, vão lá no Instagram de cada um deles, entre no site e vejo como é que é o trabalho deles, né? Cada matéria interessante. E para mim é uma satisfação, William, porque eu amo transporte, né? Eu amo transporte. Quem está assistindo aí agora é transportador e tudo mais, quiser bater um papo depois, a gente está aberto também para conversar. Eu amo transporte. E quando me escalaram para fazer essa live junto com duas feras, que a gente poderia trocar mais assuntos, né, sobre a área, eu fiquei muito feliz. E da forma como ia acontecendo aqui as perguntas, que o Diogo e a Bernadette mandavam as respostas muito boas, não dá vontade de parar. Pena que nós temos um tempo muito curto e a gente tem que parar, né, chegar ao final. Mas por mim era 2, 3 horas de evento aí, mandando bem ao lado dessas duas feras. E aquelas pessoas que estão aqui acompanhando a gente e ainda não se inscreveu no evento, e entrou diretamente pelo YouTube, porque é inscrito no canal do YouTube, mas não se inscreveu no evento, direciona aqui, ó, o seu QR Code nessa telinha que está aqui aparecendo, para que você possa se inscrever no evento e no final, né, no final da Semana da Logística, você possa receber o certificado de participação. Então, não deixe de se inscrever, mesmo que você tenha assistido diretamente pelo canal, vá lá, faça a inscrição pelo QR Code e no final do evento você vai receber o seu certificado. Lembrando, você tem que assistir pelo menos 3 dias de evento nosso
para que você possa receber o seu certificado. E quero agradecer a todos pela companhia, assistido aqui esse evento, e acredito também que todos que têm aqui acompanhado tenham aprendido bastante com o Bernadette e também com o Diogo. Maravilha, maravilha, Diego. Puxa vida, hein? Pessoal, então, para finalizar agora, ó, nós temos aí 2 patrocinadores que queriam deixar um recado para vocês aí, e tem desconto aí, então assista aí o vídeo que está na agulha aí, que o Diego vai colocar, a gente passa para vocês essa oportunidade e logo após. Passa para a gente aí, Diego. Legal, queria agradecer também, mandar um abraço ao Maurício, que é da Expresso Minas, que colaborou para que a gente realizasse esse evento. Muito obrigado. Ele está em Varginha, né? Então, quem quiser ali armazenar carga ou transporte, o Diogo também, que é da área de transporte, Diogo, quiser um parceiro ali em Varginha, ali em Navegantes, é um grande parceiro nosso aí. E a surpresa é que tem a WH, né? A WH ali é mentoria, você que gostou da live, quer se especializar, quer direcionar sua carreira, né? A gente, o canal da Liderança e Logística, ele procurou um psicólogo para fazer uma mentoria para vocês que estão assistindo a live, né, que estão querendo crescer na carreira. A gente observou o quê? Que às vezes as pessoas tinham habilidades técnicas, mas faltavam algumas habilidades comportamentais, né? Que a gente chama disso. E esse psicólogo, ele faz testes de aptidão profissional para ver o que você gosta de fazer. Ele também direciona a sua carreira, perfil, para que você não fique estagnado na carreira, para que você ganhe uma promoção, que você consiga uma recolocação. E na mentoria da WH, pessoal, está com 30% de desconto, essa é a grande surpresa. Então, a gente vai deixar o canal ali também para vocês, tá? Aproveitem. Pessoal, de coração, foi maravilhosa essa live. E não esqueçam, amanhã nós temos o 3º dia, né, Diegão? Da Semana da Logística Movilog Brasil. Exatamente. Obrigado a todos, viu, gente? Forte abraço, viu? Foi um prazer. Diga aí, Diego.